Olá, seja muito bem-vindo aqui na programação da Rádio Web Estação Alto Vale. Manhã de sexta-feira, estamos ao vivo pelo stream, pela Alexa, pelo YouTube, começando com mais um episódio do nosso podcast Orienta Mais Informa. E hoje o assunto é muito bacana. Hoje tem um tema para lá de especial, porque nós vamos falar do agro aqui. Para você que mora e trabalha na agricultura, fique com a gente, não perca, porque vamos ter muitas informações. Então, Josiane Reitman Bali, ela é sócia da Contabilidade Orienta Mais, está comigo hoje aqui. Josi, seja bem-vinda. Tudo bem, Josi? Tudo bem, Darcy? Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Olá, quem nos acompanha. Hoje com um tema bem interessante, trazendo informações sobre a reforma para o pessoal do agro. Bora lá. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. É um bate-papo para lá de especial, né? Isso aí. Hoje, então, a gente vai falar sobre esse tema que tem gerado muitas dúvidas no campo, a reforma tributária. Afinal, o produtor rural vai precisar ter CNPJ. Ter CNPJ. Vai pagar mais impostos. Como ficam os créditos tributários também? E quais são as obrigações que já existem hoje, né, para você que mora ou trabalha com agro, né? Então, a Josi hoje vai nos ajudar nesse assunto aqui. Josi, começando. O que é a reforma tributária? Porque ela é importante para o agro também. Então, Darcy, a reforma tributária, ela é a forma de você fazer o recolhimento dos seus impostos. E a reforma tributária, ela vem no quesito para simplificar a tributação. Então, hoje nós temos muitos tributos e a reforma ela vem, então, justamente para simplificar, para diminuir isso. Hoje nós temos ICMS, ISS, que são os impostos estaduais e municipais, e temos PIS e COFINS, que são os impostos federais. Com a reforma tributária, esses 4 impostos, eles serão substituídos por 2. Então, o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, e a PIS e o COFINS, a COFINS, que são impostos federais, serão substituídos pelo CBS. Então, a reforma tributária, ela tem várias fases, né? Nós estamos na primeira fase que a gente fala, que é a fase da reforma do consumo. Nós teremos também a reforma sobre a renda, a reforma sobre a folha de pagamento, que já está em discussão. E mais para frente terão ajustes na questão também da reforma do patrimônio. Então, são fases da reforma. Nós estamos na fase 1, que já iniciou agora em 2026. Ela começa de forma efetiva agora em 2027. E o agro ele precisa acompanhar isso, né? A reforma tributária ela não é só para as empresas, então ela veio para pegar a questão do agro também. Então, o pessoal do agro precisa acompanhar agora em 2026, para já em 2027 também entrar de fato na reforma tributária. Porque esse é um processo gradativo, né? O produtor rural, pessoa física, será obrigado a ter também o CNPJ, Josi? Então, quando a gente fala, né, na questão de que o produtor precisa ter CNPJ, o que acontece? Isso já vem justamente junto com a reforma tributária, porque o produtor ele precisa, com a reforma, fazer o recolhimento dos impostos agora do CBS e IBS, né? Então, não é que ele... quando se fala em CNPJ, não é que ele vai ter que constituir uma empresa. Uhum. Não é que ele vai passar a ser uma pessoa jurídica, ter personalidade jurídica. Certo. Ele vai ter esse CNPJ para justamente ele poder fazer a apuração dos impostos dele. Então, para poder atender a legislação. Então, sim, ele vai ter um CNPJ. Esse CNPJ não tem natureza jurídica, não tem personalidade jurídica. E ele vai ser gerado de forma automática pelo próprio Estado. Então, para cada inscrição estadual, terá um CNPJ. Isso já era para ter acontecido agora em janeiro desse ano. Mas, como o sistema dos estados ainda não estão adaptados, não estão prontos para toda essa gama de produtores que nós temos na região, então foi prorrogado agora para o próximo semestre. Acredita-se que agora para julho, agosto desse ano já vai entrar em vigor a questão do CNPJ. Do CNPJ. Exatamente. Nós já temos, na verdade, 2 estados a nível de Brasil que já atuam, né, onde o agro já atua com o CNPJ, que são os estados de São Paulo e Alagoas. Lá já existe o CNPJ para o produtor rural. Eu entendo, estou falando eu, né? Que vai deixar a cabeça do
produtor rural um pouco meio que confusa nesse começo. Por quê? Primeiro, porque para ele tirava a nota fiscal de produtor rural, estava tudo certo, né? E nem todos têm nota de produtor rural, e agora cada um vai ter que ter o seu CNPJ. Então ele tem que entender bem desse novo processo que você falou bem claro, né? Que a partir de julho ou agosto já vai começar a ser aplicado, né? Exatamente. E nesse meio tempo, por isso que a gente fala que é importante esse período de adaptação, porque o produtor precisa buscar informação, ele precisa buscar orientação, ele precisa buscar entender. Se você fala hoje com os produtores, eles não estão nem sabendo que vai acontecer essa mudança. Uhum. Então, precisa sim buscar orientação, buscar informação, ir atrás para buscar entender, porque isso vai mudar, né? Vai mudar bastante coisa para o agro. Hoje já existem muitas obrigações, depois a gente vai falar mais na frente. Existem já muitas obrigações, nem todos atendem essas obrigações. Então, é importante que ele passe um pente fino em toda a sua operação, porque aquilo que já tem de obrigação hoje, que o agro não atende, então é importante que ele já comece a atender isso, para quando chegar em 2027, ele de fato estar atendendo a legislação. E seguro, acima de tudo, né? Exatamente. Existe um faturamento para ele entrar nesse processo aí? Sim, Josi? bem lembrado. Tem sim. O que acontece? O CNPJ ele vai ser gerado de forma automática para todo produtor rural. Mas o fato dele ter esse CNPJ não significa que ele será contribuinte ou não do IBS-CBS. Então, existe uma regra, né, que diz que o produtor já vai ser obrigado a ser o contribuinte do IBS-CBS. E qual que é essa regra? São para aqueles produtores que faturam acima de 3,6 milhões de reais por ano. Então, se o produtor fatura acima desse valor, obrigatoriamente ele já será contribuinte do IBS-CBS. Os produtores que faturam abaixo desse valor, que não tem essa movimentação toda, né, que faturam abaixo de 3,6 milhões, esses produtores eles podem escolher, eles podem optar se eles vão querer ser contribuintes de IBS e CBS ou não, né? Então, o que vai acontecer? O produtor ele vai ter que fazer toda uma análise. Né? Ele vai ter que fazer análise em relação à comercialização dele, à competitividade dele, a preço, aos insumos, como que vai ficar a questão de compra, para ele analisar se vale a pena ou não ele ser contribuinte. Hoje, de acordo com a nossa legislação, se não mudar, né, porque a reforma tributária ela ainda está em andamento. Então, tem muitas coisas que estão sendo colocadas em prática. Tem legislações, tem parte da legislação que não estão claras. Então, ainda vão haver algumas mudanças e vão ter instruções normativas com orientações. Mas, de acordo com o que a legislação diz hoje, se o produtor rural for contribuinte de IBS-CBS, ele vai poder tomar crédito dos seus insumos. E ele vai poder acumular esses créditos, porque muitos dos itens que o produtor comercializa, eles têm benefícios fiscais, ou tem alíquota reduzida, ou, né, que pode chegar até 100% de redução. Olha só. Então, ele não tem, digamos assim, os tributos para pagar na venda. Uhum. Então, ele tem os créditos nas compras e não tem o débito dos seus impostos na venda. Então, hoje, analisando no cenário atual, hoje seria vantajoso para ele ser contribuinte, porque depois ele pode solicitar restituição daqueles impostos que ele pagou na compra dos insumos, entende? Mas claro que a gente precisa acompanhar para ver se não vai ocorrer nenhuma alteração em relação a isso, né? Por isso que é importante estar ligado no que está sendo falado. Você precisou de orientação, orienta mais contabilidade. Planeja aí o seu trabalho, é do agro, não importa. A Orienta Mais está aí para ajudar você. Qual é o telefone lá? 47-3521-1100. Então, Fone Whats. Anota aí, Isso chama aí. lá, tem uma equipe especializada para atender você, né? Isso aí. Ô, Josi, vamos lá. O que muda para o produtor rural, pessoa física? Então, nesse primeiro momento, o que vai mudar não é a questão do imposto em si, dos tributos em si. O que o produtor precisa hoje atentar-se trabalhar é a questão da organização dos seus documentos. Então, nesse primeiro momento, ele precisa se atentar a isso, a sua organização, seja organização documental, financeira. Ele precisa ter esse controle muito certinho para depois ele não sofrer lá na frente.
Porque tu sabe que precisa existir um período de adaptação. Claro. Então, quanto mais organizado, quanto mais controle, quanto mais conhecimento ele tiver nesse momento, para o próximo ano ele vai estar passando pela reforma de uma maneira muito mais tranquila e sem se preocupar em estar pagando impostos daqui um pouco que não precisaria, entende? É por isso que tem que entender. O processo está em fase de adaptação, digamos assim, né? Isso aí. Seguindo aqui ainda essa linha de raciocínio, o produtor rural deve se preocupar agora ou somente quando a reforma realmente entrar em vigor, Josi? É isso que a gente estava falando. Então, já temos que nos atentar agora, né? Então, o produtor já precisa ficar atento à reforma já hoje, né? Se organizar na questão de contratos de parceria, contratos de arrendamento, ter o controle das despesas, o controle das notas. O que ele compra, o que ele vende? Hoje, o que acontece muito? O produtor hoje ele não é que ele não tem o cuidado, né? Uhum. Mas ele não tem o hábito de pegar nota fiscal de tudo. Então, o agricultor ele precisa entender que agora, com a reforma tributária, tudo precisa ter nota fiscal. Exato. Precisa ter nota fiscal de tudo. Precisa controlar estoque. Quem é do agro, que trabalha com criação de animais, por exemplo, precisa ter todo o controle de estoque do seu gado, além do estoque dos seus produtos de insumo. Então, assim, o produtor ele precisa mudar a mentalidade dele pensar. Ele precisa olhar para o negócio dele, ele precisa olhar para a atividade dele como um negócio de fato. Entende? E trabalhar com muito controle e organização nos documentos e na questão financeira dele. Ele deve estar se perguntando agora, Josi, será que eu vou virar uma empresa? Mas ele já é uma empresa, né? Assim, ele é uma empresa na pessoa física. Pessoa física. Exatamente. Que agora ele vai ter um CNPJ. Vai ter um CNPJ. Ele não vai ter personalidade jurídica novamente, mas o agro, ele é um negócio, né? Ele é um empresário. Uhum. Então, ele precisa olhar para o negócio dele com esse cuidado. Agora vem uma pergunta que é muito interessante. Por que guardar notas de despesas é tão importante? Exatamente. Então, assim, por que o produtor precisa guardar essas notas, né? O produtor, depois a gente vai falar das obrigações que já existem hoje. O produtor, ele precisa fazer a entrega do livro caixa, né? Ele precisa fazer... Que muitos não fazem. Não fazem, exatamente. Então, ele precisa das notas fiscais para o livro caixa e ele precisa também das notas fiscais porque depois ele pode utilizar lá no imposto de renda dele. E ele pode utilizar essas despesas para fazer a dedução da base de cálculo do imposto. Então, tudo que ele comprar, que for de insumos para a produção, ele precisa de nota fiscal. Inclusive, se ele faz um galpão, se ele fez uma melhoria na estrada da roça, né, e colocou pedra brita, cascalho, tudo isso com nota fiscal consegue depois... Porque ele pagou, né? Exatamente. Ele pagou. E muitas vezes é no fio do bigode, né? Eu digo, não, faz lá que depois nós acertamos e fica por isso, né? Mas precisa da nota fiscal, porque a nota fiscal é o documento legal que vai permitir com que ele tome crédito, com que ele deduza da base de cálculo, principalmente analisando a questão da forma que está a lei hoje para tomar crédito. Então, se ele quer aproveitar esses créditos, precisa ter a nota fiscal, entende? Então, precisa ter nota fiscal de tudo, ter os contratos, né? Contratos de arrendamento, contratos de parceria, isso tudo precisa ter documentado. Parceria também tem que ter contrato. Precisa ter contrato também, Olha só, fique atento. Olha, eles vão ficar um pouco de cabelo em pé agora, porque a gente conhece as pessoas que trabalham com água, eles são muito certos, eles são muito assertivos. Né? Mas é uma nova realidade em que o agro vai começar a viver também, né, Jô? Exatamente. Hoje, como você falou, não vale mais só a palavra no fio do bigode. Porque a gente sabe que antigamente não se documentava essas coisas. Sim. Porque tu vai muito pela questão da tua palavra. Se tu falou que tu vai fazer dessa forma, tu faz e não precisa ter nenhum documento que comprove isso. E fazia né? mesmo, né? Exatamente. Só que agora a nossa realidade é outra. Então, nós estamos falando questão de tributos. Então, para a legislação, tudo tem que estar documentado. Então, nós precisamos desses documentos. Nota fiscal, os contratos, tem que estar tudo documentado. Não é que a palavra do produtor ou de qualquer outra pessoa vai deixar de valer, mas nós precisamos do documento para comprovar aquilo. Né? Na questão do tributo, infelizmente, a palavra nossa não tem validade. Nós precisamos ter o documento, que é o documento que vai dar validade àquela operação. Vai comprovar, entende? realmente. Exatamente. Né?
Então, o produtor rural vai pagar mais imposto com isso? Então, não necessariamente que ele vai pagar mais ou menos impostos, porque você vai ter que analisar toda a operação, né? Compras, vendas, quantidade de créditos que você vai ter. Então, cada produtor vai ter que sentar e analisar o seu negócio com um profissional. Porque a realidade de cada produtor é diferente uma da outra, né? Então, a gente não pode simplesmente dizer que o produtor vai pagar mais impostos, ou vai pagar menos, ou vai ficar igual. Porque você precisa analisar a realidade de cada um. Então, isso que o produtor precisa agora entender, que ele precisa procurar um profissional, sentar e analisar o seu negócio. Como que é a sua operação? Para aí, então, a partir do momento que tiver uma alíquota de impostos definidas, que hoje a gente ainda não tem, né? Não temos ainda um percentual definido, mas a partir do momento que nós estivermos esse percentual definido, aí sim começar a trabalhar com simulações, então. Importante, viu? E qual seria a principal recomendação para o produtor rural hoje, que está acompanhando a gente aqui? Tem aquele que vai acompanhar de manhã, outro de tarde, outro à noite, enfim, né? Eu não deixei nenhum assunto para trás aqui, né, Josi? Não. Não? Tá certinho. Tá certinho? Uhum, certinho. Então tá. Qual seria? Então, hoje a nossa recomendação, a nossa sugestão para o produtor é para que ele trabalhe com organização e controle. Nós já estamos aí na metade de 2026, né, Darcy, indo para 2027, aonde já a reforma de fato vai entrar em vigor. Então, assim, o produtor ele precisa se organizar e ter controle. Se organizar com a questão de documentos, como a gente já mencionou, contratos, notas fiscais e o controle da gestão financeira. O produtor ele precisa ter uma gestão financeira do seu negócio. Então, é importante ele analisar e entender que para a reforma tributária que está aí, né, 2027 já está na porta, ele precisa ter isso muito alinhado. Importante. Vai dar uma pequena mexida aí no começo, mas depois as coisas vão colocar, o andar da carruagem coloca tudo certinho no seu devido lugar. Exatamente. Né? Então, Josi, para finalizar, qual a mensagem que você deixaria ao nosso produtor rural? Que não fique nervoso e nem fique com o cabelo em pé. Procura Orienta Mais, é isso? Isso aí, procura contabilidade, né? Procura Orienta Mais. Nós estamos aqui em Rio do Sul e temos uma filial em Ituporanga. Então, ficou com dúvida, quer sentar e conversar, quer ter uma conversa sobre a sua operação, nós estamos à disposição dos produtores, podem nos ligar. O nosso telefone é o 47-3521-1100, ou pode procurar a gente no escritório, né? Pode nos procurar aqui no escritório aqui em Rio do Sul e em Ituporanga, que nós estamos sempre à disposição. Mas o que eu quero colocar para o produtor também é assim, a gente sabe que a reforma, ela tira a gente da nossa zona de conforto, né? Mas junto com isso também traz muita oportunidade. Então, nós sempre precisamos olhar para o novo, não como uma coisa que vai nos trazer um incômodo ou uma coisa ruim. A gente tem que olhar como uma oportunidade. Então, o produtor também precisa entender que a reforma é uma oportunidade para ele. É uma oportunidade dele fazer com que o negócio dele cresça sim, porque hoje o agro é um segmento muito importante no nosso país, né? Então, ele precisa olhar para o negócio dele e entender que o negócio dele é importante. Então, né, a orientação que a gente dá, a sugestão que a gente dá é que, assim, olhe para a reforma tributária como uma oportunidade de negócio. Novos tempos, novos desafios que têm que ser encarados. Exatamente. É a nossa realidade de hoje, né? Isso aí. Então, é procurar fazer da maneira correta, procurar uma contabilidade que vai ter que ter, né? Tem que ter, exatamente. Né? Que vai te ajudar, vai te orientar. E depois que você tiver com tudo em ordem, a coisa vai funcionar, talvez até melhor do que estava antes, né? Exatamente. No início, né, tudo que é novo tira a gente da nossa zona de conforto, mas depois a gente vê que as coisas sempre melhoram. Vira rotina, né? Exatamente. Josiane Reitman Bale, sócia da Orienta Mais. Estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, Darcy. Obrigada aos telespectadores. Então, se vocês quiserem conversar mais sobre o assunto, nós estamos à disposição. Entre em contato com a gente pelo nosso fone WhatsApp 47-3521-1100 ou então no nosso escritório aqui em Rio do Sul, né? E em Tuporanga, onde nós temos a filial. Nós estaremos à disposição e ficaremos felizes em ajudá-los. Muito obrigado. E assim, nós estamos concluindo mais um episódio do nosso podcast Orienta Mais Informa. Ficamos por aqui nessa sexta-feira. Voltamos semana que vem. Até lá.